Uma avó de repente fica grávida, ninguém sabe como ou de quem, até que o médico percebe isso. No estado indiano de Rajasthan, uma mulher de 70 anos chamada Anya Devi milagrosamente fica grávida, deixando seu marido Robert, de 75 anos, e sua família chocados e maravilhados. O evento incomum provoca debates, preocupações e conjecturas dentro da família. No coração do movimentado estado indiano de Rajasthan, uma maravilha da natureza estava se desenrolando. Uma mulher idosa chamada Anaya Devi, com 70 anos, estava grávida, uma revelação que deixou todos em choque. Seu marido, Robert, um homem de 75 anos, ficou atordoado, incapaz de compreender totalmente a realidade da situação. Esta não era uma gravidez comum, era um aparente desafio às leis da natureza, deixando sua família em estado de perplexidade enquanto lutavam com as circunstâncias incomuns. Anaya, geralmente a personificação de compostura e graça, estava visivelmente abalada. Apesar do choque inicial, seus olhos brilhavam com uma estranha mistura de antecipação e medo, refletindo a turbulência emocional que ela estava vivenciando. As rugas em seu rosto pareciam contar uma história de uma vida, vivida plenamente, mas também sugeriam a apreensão dessa nova jornada em que ela estava prestes a embarcar. Por outro lado, Robert, um homem robusto para sua idade, estava lutando contra uma onda de emoções que as notícias haviam trazido. Uma variedade de sentimentos que ele não havia antecipado tomaram conta dele. Seu coração se encheu de alegria com a perspectiva de se tornar pai novamente, mas uma nuvem de preocupação pairava sobre ele, preocupado com a saúde de sua esposa e o bem-estar do bebê por nascer. Toda a família estava em estado de choque, lutando para processar a reviravolta inesperada dos acontecimentos. Seu mundo havia sido virado de cabeça para baixo pelas notícias. As conversas estavam cheias de sussurros abafados, expressões de incredulidade e orações pelo bem-estar de Anaya. Em meio à surpresa e incerteza, também havia uma corrente palpável de empolgação. A família estava prestes a testemunhar um milagre que desafiaria sua compreensão da vida. A gravidez de Anaya não era apenas uma questão pessoal, era um evento que desafiava normas e expectativas sociais. Isso despertou curiosidade entre parentes e vizinhos, criando um frenesi de especulações e conjecturas. Alguns viram como uma bênção divina, um testemunho do poder de suas divindades, outros expressaram preocupação pelos riscos à saúde envolvidos, considerando a idade avançada de Anaya. Essa situação incomum havia lançado a família em território desconhecido. No entanto, eles se uniram, fortalecidos pelos laços de amor e respeito, enfrentando a adversidade juntos. Suas vidas foram transformadas da noite para o dia, cheias de uma mistura peculiar de antecipação, preocupação e alegria avassaladora. Navegando por esse labirinto de emoções, eles estavam plenamente conscientes de que estavam prestes a testemunhar um fenômeno raro, um milagre da vida. Apesar do choque e da perplexidade, a família não podia ignorar o toque de magia no ar. A jornada que estava por vir era incerta, mas eles estavam prontos para enfrentá-la juntos, unidos pelo amor a Anaya e ao bebê por nascer. Nos corredores iluminados do hospital de Rajasthan, o ar estava carregado de expectativa e preocupação. A família de Anaya Devi, carinhosamente conhecida como Ania, havia se reunido na sala de espera enquanto ela se preparava para dar à luz. O grupo normalmente animado estava em silêncio, cada pessoa em seus pensamentos, seus rostos marcados pela preocupação com a mulher de 70 anos prestes a trazer uma nova vida ao mundo. A sala de espera do hospital havia se transformado em um teatro de emoções intensas e opiniões divergentes. Cada membro da família presente tinha uma visão diferente sobre a gravidez extraordinária. O abismo entre fé e medo, crença e ceticismo, se alargava à medida que as horas passavam. Entre eles estava o marido de Ania, Robert, andando inquieto. Seu rosto era um reflexo de sua mente cheia de ansiedade, mas ele tentava se apegar aos vestígios da fé. Apesar das circunstâncias extraordinárias, ele esperava desesperadamente por um desfecho normal, uma esposa e uma criança saudável. A filha mais velha de Ania, Radha, segurava um colar de oração firmemente em suas mãos. Seus lábios se moviam em uma oração silenciosa, e ela se apegava à sua fé no divino, acreditando que a gravidez incomum de sua mãe era uma bênção dos deuses. Sua crença era inabalável, como um farol de esperança em meio ao mar de incertezas. Em marcante contraste, o filho mais novo deles, Alak, um pragmático estudante de medicina, estava visivelmente perturbado. Ele entendia os riscos inerentes de uma gravidez geriátrica, e embora esperasse pelo melhor, seu conhecimento médico tornava difícil ignorar as possíveis complicações. Sua preocupação não era apenas um sentimento, era uma realidade que o encarava de frente. O ambiente era uma confluência de fé e ciência, onde cada ponto de vista colidia e se misturava com os demais.
Cada conversa sussurrada, cada discussão sussurrada era um reflexo da turbulência pela qual a família estava passando. O ar era pontuado por explosões ocasionais de conversas seguidas por longos períodos de silêncio. Cada passo no corredor fazia as cabeças virarem, cada toque do telefone era recebido com respirações contidas. A sala era um carrossel de emoções girando no eixo de uma gravidez incomum. À medida que o relógio avançava, também aumentava a tensão no ambiente. A família estava presa entre a esperança e o medo, oscilando no precipício da alegria e do desespero. Cada membro estava lidando com a situação à sua maneira, suas reações sendo um testemunho de suas crenças e medos pessoais. No entanto, abaixo das camadas de preocupação e desacordo, havia uma correnteza de união, um acordo silencioso de que eles estavam juntos nisso, de que apoiariam a Annie e o recém-nascido, independentemente do resultado. Enquanto navegavam por esse labirinto emocional, eles estavam inconscientemente tecendo um tapete de resiliência e amor, um testemunho da força de seu vínculo. À medida que o peso continuava, a família se segurava em sua fé, ceticismo, esperança e medo na estéril sala de espera do hospital, entre o cheiro de desinfetante e o suave zumbido dos equipamentos médicos. Eles permaneceram juntos, se preparando para a jornada que estava por vir. A atmosfera dentro da sala de espera do hospital ficou tensa quando os primeiros sinais de complicações durante o trabalho de parto de Ania foram relatados. A incredulidade inicial e a apreensão da família em relação à gravidez foram substituídas pelo medo e ansiedade. Cada tic-tac do relógio ecoava de forma sombria, refletindo a situação precária dentro da sala de parto. O marido de Ania, Robert, sentiu um nó no estômago e seu rosto ficou mais pálido, as linhas de preocupação se aprofundaram enquanto ele andava de um lado para o outro. Seu coração batia contra o peito, cada batida era um pedido silencioso pela segurança de sua amada esposa e do filho que ainda não havia nascido. Ele se apegava à sua fé, rezando desesperadamente por uma intervenção divina para guiar a equipe médica durante o parto. Radia, sua filha mais velha, parecia congelada em seu assento, suas orações agora eram um elo vital. Seus dedos a seguravam com firmeza enquanto ela fazia silenciosamente sua oração. Seus olhos estavam fechados, mas lágrimas escorriam por suas bochechas, cada uma testemunhando seu medo silencioso e sua fervorosa oração. Em contraste marcante, seus pais estavam em estado de atividade frenética, o conhecimento médico do filho estudante amplificava seu medo, sua compreensão dos riscos envolvidos tornava a situação ainda mais real. Ele estava em constante contato com seus colegas profissionais da área médica em busca de atualizações, tentando compreender a gravidade da situação, ao mesmo tempo em que esperava por um desfecho positivo. Enquanto isso, a família, que havia sido arrastada para o redemoinho de emoções, encontrava-se oscilando entre o medo e a fé. A sala de espera havia se transformado em um templo de orações silenciosas, com todos coletivamente canalizando suas esperanças e súplicas. A sala de parto, com o zumbido hospitalar, ocasionalmente era interrompida por conversas sussurradas entre a equipe médica, aumentando a tensão. Cada passo apressado no corredor, cada atualização sussurrada se tornava um gatilho para uma nova onda de ansiedade. A sala de espera era um caldeirão de emoções intensas, onde cada pessoa lutava contra sua própria tempestade de medo, esperança e antecipação. À medida que as horas passavam, a tensão se tornava palpável, a incerteza da situação afetava a todos. O silêncio na sala era pontuado por sussurros suaves e soluços contidos. No entanto, em meio ao caos, a família se unia, sua união se tornava seu ponto de apoio diante da adversidade. Apesar de seus medos e preocupações individuais, a família se reunia, sua força coletiva se tornava um farol de esperança. Suas orações compartilhadas ecoavam na sala, transcendendo as paredes estéreis do hospital, alcançando a equipe médica que lutava para salvar Ania e o recém-nascido. A sala de espera era um microcosmo da própria vida, equilibrando-se no limite entre o desespero e a esperança. Refletia a força do espírito humano, o poder da fé coletiva e o instinto inerente de se apegar à esperança, mesmo diante dos testes mais difíceis. Enquanto aguardavam notícias, a família permanecia unida em sua preocupação, suas orações e sua crença inabalável na resiliência de Ania e do novo membro da família. O clima tenso na sala de espera do hospital finalmente se dissipou quando o médico emergiu da sala de parto. Seu rosto cansado se iluminou com um pequeno sorriso tranquilizador, instantaneamente dissipando a nuvem de medo que envolvia a sala. Ania e o bebê conseguiram, anunciou ele, sua voz ecoando na sala silenciosa. As palavras carregadas de alívio e triunfo devolveram a vida à família que esperava. Uma onda de alívio chegou à sala. Robert, marido de Ania, sentiu seus joelhos fraquejarem. O estresse das últimas horas o havia esgotado, mas ouvir aquelas palavras o encheu de uma gratidão e alegria avassaladoras. Ele fechou os olhos, deixando a boa notícia afundar em sua mente.
Suas preces finalmente foram atendidas. Seus filhos, Had e Alak, trocaram olhares lacrimosos, seus rostos se iluminando de alívio e felicidade. Eles correram em direção ao pai, em alegria coletiva criando um abraço grupal improvisado. A sala estava de repente agitada com o burburinho animado da família, cada pessoa compartilhando seu alívio e euforia. No entanto, em meio à efusão coletiva de alegria e alívio, Robert permaneceu calado, perdido em seus pensamentos. Sua alegria pela sobrevivência deles foi ofuscada por sua confusão em relação à concepção do bebê. Ele lutava para se reconciliar com a ideia de que, aos 75 anos, poderia ser pai biológico, especialmente considerando sua luta passada com a infertilidade. Enquanto a família se preparava para receber o mais novo membro, Robert se viu questionando a gravidez milagrosa. Apesar de sua alegria, ele não conseguia se livrar de suas dúvidas. Como Ania havia concebido? Poderia ser uma intervenção divina ou um milagre médico? Sua mente era um redemoinho de perguntas, mas ele não podia expressá-las, não querendo abalar a ocasião judaica. No entanto, a visão de Ania segurando seu recém-nascido fez suas dúvidas se acalmarem momentaneamente. Enquanto observava sua esposa embalando o bebê, uma sensação de calma o envolveu. A visão de sua alegria, seu rosto radiante e o pequeno pacote de alegria em seus braços foram suficientes para empurrar suas dúvidas para o fundo de sua mente, pelo menos por enquanto. Ele escolheu celebrar o milagre que lhes havia sido concedido. Enquanto o restante da família discutia empolgada as características do bebê e especulava sobre com quem ele se parecia, Robert ficou a uma distância observando a cena se desenrolar. Seu coração transbordava de amor por sua esposa e pelo recém-nascido, mas sua mente ainda estava nublada por questões sem resposta. O dia terminou de forma jubilosa, com a família dando as boas-vindas ao bebê e celebrando o parto seguro de Ania. Apesar das complicações iniciais, o dia lhes trouxe um presente inesperado, um novo membro que trouxe imensa alegria e uniu milagrosamente a família. Em meio à celebração, as dúvidas de Robert permaneceram como um mistério não resolvido que precisaria ser abordado em outro dia. O clima alegre na sala do hospital foi interrompido apenas pelo suave murmúrio do recém-nascido aninhado no braço de Ania. A família ainda estava em alto astral pelo nascimento bem-sucedido e pelo alívio do bem-estar da mãe e da criança. Mas, em meio a essa atmosfera festiva, a curiosidade de Robert permanecia insaciada. Ele olhava para sua esposa e para o recém-nascido com uma mistura de alegria e perplexidade, seus pensamentos visivelmente atormentados pela concepção inesperada. No meio disso tudo, Ania, que havia estado observando seu marido em silêncio, finalmente decidiu abordá-lo na sala. Com um sorriso sereno em seu rosto, ela olhou diretamente nos olhos de Robert e disse: "Vejo as perguntas em seus olhos, meu marido." Sua voz soava estudada e tranquilizadora. A sala ficou em silêncio enquanto todos se voltaram para ouvir Ania. Sentindo a gravidade em sua voz, eles entenderam instintivamente que ela estava prestes a revelar uma verdade que havia sido guardada pelos últimos 9 meses. "Eu fiz uma fertilização in vitro", ela anunciou calmamente. A sala ficou zumbindo com murmúrios de surpresa. Seus filhos, Had e Alak, encaravam sua mãe, seus olhos arregalados de espanto. Robert, por outro lado, estava em silêncio, seu rosto refletindo uma mistura de choque e compreensão. Ania continuou explicando que ela havia procurado a ajuda de um especialista em fertilidade e passado pelo procedimento sem contar a ninguém, para evitar criar falsas esperanças. Suas palavras fluíram em um sonho sincero, sua voz refletindo a determinação que ela havia mantido ao longo dessa jornada. "Os deuses podem não ter nos abençoado com uma criança em nossa juventude, Robert, mas a ciência nos deu uma segunda chance, uma chance de experimentar a alegria que sempre desejamos." A sala ficou em silêncio enquanto ela terminava de falar. A família, absorvendo a revelação lentamente, criou um senso de compreensão e aceitação. Robert, que havia ficado em silêncio, finalmente falou, com sua voz engasgada de emoção: "Ania, você me deu a maior alegria da minha vida." O resto da família ecoou seus sentimentos, sua surpresa gradualmente se transformando em admiração pela força e determinação de Ania. Eles maravilharam-se com o milagre da ciência que lhes presenteou com um membro mais jovem da família, seus corações cheios de gratidão por essa bênção inesperada. Conforme o dia chegava ao fim, a família deixou o hospital, seus corações mais cheios e seus laços mais fortes. O recém-nascido foi acolhido na família com os braços abertos e um amor imenso, um farol de alegria e um símbolo de um milagre que os aproximou ainda mais. No meio dos desafios e surpresas, eles encontraram felicidade nesse milagre tardio da vida, suas vidas enriquecidas para sempre pela nova vida que se juntou a eles. Gostou da história de hoje? Comente abaixo. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber os próximos vídeos.